Senador, como é que o senhor avalia esse anúncio que a equipe econômica fez hoje, aumento do superávit primário? Olha, o anúncio é inócuo do ponto de vista econômico, especialmente no que diz respeito à redução de taxas de juros, porque superávit já foi alcançado em razão do aumento da arrecadação, houve um aumento significativo de arrecadação em razão da carga tributária pesada e também do efeito de empresas como a Vale e outras que tiveram renegociação de dívidas e impasses judiciais resolvidos. O que o governo anunciou já aconteceu, não vai acontecer. E não é decorrente de corte de gastos, de custeio. O governo não anunciou nada de novo em matéria de corte de gastos, não anunciou nenhum programa de controle dos gastos públicos, não anunciou nenhuma reforma administrativa para reduzir essa estrutura brutal com superposição de ação e paralelismos, especialmente para atender a base aliada do governo. Na verdade, o evento teve um objetivo: cooptar a base aliada no Congresso para evitar que aprove medidas que signifiquem novos gastos, como, por exemplo, a regulamentação da emenda 29, que jogaria dinheiro para a saúde pública no país. E esse gasto é fundamental. Essa é uma medida, senador. O governo não decidiu onde vai cortar, então está baseada no aumento de arrecadação, né? De aumento de receita. O governo deveria cortar gastos, na verdade? É um factoide, porque esse aumento de superávit se deu em razão do aumento da arrecadação. Já na metade do ano, 80% do superávit estava alcançado. De outro lado, não contribui, porque é inócuo, para a redução das taxas de juros. E nem mesmo para o pagamento dos serviços da dívida pública, porque, sem contar os meses que restam, já são 138 bilhões de reais. Portanto, esse patamar de superávit não é suficiente para saldar os compromissos do governo com os serviços da dívida pública. O governo precisa cortar muito mais, o governo precisa fazer uma reforma administrativa, precisa eliminar estruturas desnecessárias, gasta muito com o supérfluo. Sem reforma administrativa, não há como cortar gastos de custeio. As despesas correntes continuarão a crescer como consequência da estrutura administrativa inchada. Agora, o senhor é a favor, então? O governo também falou que não vai ser votada a PEC 300. Exatamente. Este evento de hoje, com as lideranças do Congresso, teve este objetivo: dizer, olha, vocês não podem aumentar os gastos no Legislativo, aprovando emenda 29, PEC 300, porque nós estamos cortando aqui. E, na verdade, o Executivo não está cortando nada. O anúncio apenas reflete o aumento do superávit como consequência do aumento da arrecadação e não como resultante do corte de gastos públicos supérfluos. Senador, agora mudando de assunto, em relação às denúncias aí da Veja, do Zé Dirceu, o ministro que continua atuando nos bastidores aí da política, a avaliação do senhor sobre isso? É apenas um registro histórico, porque todos nós já sabíamos da atuação de Zé Dirceu, com um gabinete paralelo ao da Presidência da República, recebendo, influindo, sendo ouvido, interferindo e nomeando. Isso nós já sabíamos disso. Esse é um modelo que já se esgotou, a meu ver, cansou, esgotou, produz corrupção, estabelece essa relação promíscua do Executivo com o Legislativo, com partidos políticos e com o setor privado. É um governo que admite a presença do tráfico de influência como regra. E este episódio, ele é o retrato vivo do tráfico de influência existente em Brasília. Senador, mas diante da negativa do governo de votar a PEC 300 e da emenda 29, como vai ser o comportamento da oposição nessas duas matérias?
No Senado temos pouco a fazer porque já aprovamos as duas propostas, né? Na Câmara, o nosso partido vai apoiar as propostas. Nós achamos que, especialmente a emenda 29, é fundamental. A saúde é caos no Brasil. Nós estamos verificando que as pessoas morrem nas filas dos hospitais. Esse não é um gasto supérfluo, este é um investimento fundamental. O governo tem que cortar em outras áreas. O governo tem que cortar combatendo a corrupção, reduzindo o desperdício, evitando o superfaturamento de obras, cortando a estrutura administrativa que é obesa, cresceu demais para atender a base aliada e, evidentemente, liberar os recursos para setores fundamentais como o da saúde pública. O ministro da Fazenda disse que esse anúncio de hoje, essa medida, é para preparar melhor o país para enfrentar a crise. Esse argumento, então, pelo que o senhor fala, não cola. Me parece um factoide, porque o que o ministro anunciou já ocorreu. Esse aumento de superávit já ocorreu como consequência do aumento da arrecadação. Em julho, nós alcançamos quase 80% do superávit previsto. Portanto, ele não anunciou nada de novo. E o anúncio é inócuo do ponto de vista econômico, porque não contribui para reduzir taxas de juros e não significa corte de gastos supérfluos. Ou seja, não contribui para que o governo recupere a sua capacidade de investir produtivamente. Senador, por gentileza, o senador Humberto Costa disse que naquele banco lá na Moita, onde Zé Disseu recebe um monte de gente, também estaria recebendo gente do PSDB. Na foto eu vi que tem gente do PSDB. Agora cabe aos tucanos que lá foram dar explicações. Da minha parte, acho que é um procedimento politicamente incorreto. E isso não contribui para que o nosso partido se fortaleça.